Olá, turma, tudo bem com todos? Espero realmente que sim. Professor Felipe falando. Vamos então à nossa videoaula de hoje. Estou aqui com o sumário do nosso livro didático aberto. Terminamos, a unidade 1, fazendo todas as 4 sessões, e essa videoaula dá início à unidade 2, cujo título é Plano de Recrutamento e Seleção. Bom, vamos falar hoje então da seção 2.1. Vamos a ela. Título da seção 1, turma, é Fundamentos e o Planejamento do Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos. Então, vamos diretamente para uma definição de recrutamento. Para o Chiavenato, recrutamento é o conjunto de procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Dessa forma, a empresa realiza, por meio da divulgação de suas necessidades de contratação, oportunidades de emprego a quem pretende ocupá-las. Bom, então uma definição clássica super precisa do Chiavenato. Queria chamar a atenção de vocês para essa questão da divulgação de suas necessidades de contratação. Para que a empresa consiga fazer isso de maneira bem feita, é preciso bastante daquela nossa palavrinha de ouro dentro do mundo da administração e dos negócios, que é planejamento. Quando a empresa planeja corretamente o recrutamento, porque o recrutamento nada mais é do que um pouco do que a empresa quer, da visão da empresa, de que tipo de qualidades ela busca dentro dos seus colaboradores, do que ela quer fazer, de como ela quer atuar no mercado. Tem tudo a ver, por exemplo, com cultura organizacional que a gente conversou na última aula. Então, a empresa, quando ela tem um bom planejamento e uma boa comunicação, ela vai, de fato, fazer o recrutamento adequado, contratando, buscando pessoas com aqueles talentos, com aquelas qualificações que ela, de fato, precisa. Bom, mas apesar do recrutamento planejado ser o cenário ideal para toda organização, você precisa saber que existem mais 2 motivos importantes que levam a organização a se engajar no processo de recrutamento. São eles, a emergência e a obrigação legal. Bom, o que é emergência, turma? Muitas vezes a empresa precisa recrutar, selecionar, contratar de forma emergencial. Ela pode, por exemplo, perder alguns funcionários para a concorrência e ela precisa repor essa força de trabalho. Ela pode, por exemplo, precisar contratar em momentos de sazonalidade, em momentos que ela precisa de mais funcionários. Uma papelaria, por exemplo, no começo do ano, principalmente, no começo do semestre, mas mais no começo do ano. Enfim, lojas, o comércio em geral, nos períodos de Natal, de final de ano. Então é preciso, muitas vezes, contratar de forma emergencial. O planejamento aí fica um pouco prejudicado, mas é preciso que talvez a empresa já tenha um plano, para isso e, obviamente, olhe para o seu histórico, para aqueles momentos que já aconteceram, que ela teve que contratar, que recrutar de forma emergencial e que ela já tem um pouco do protocolo do que fazer. E a obrigação legal faz referência àqueles casos em que, devido à lei, é preciso que a empresa recrute pessoas, por exemplo, com necessidades especiais, ou então que ela precise preencher algumas cotas referente a minorias, Então a empresa pode ter que recrutar de acordo com alguma obrigação legal, certo? Bom, então vamos aos tipos de recrutamento. A gente tem interno, externo e misto. Bom, o interno é aquele recrutamento dentro de casa, a empresa vai procurar por colaboradores com aquelas qualificações dentro já do seu quadro de colaboradores, então dentro das áreas, dos times, das equipes, das diretorias, isso acontece de maneira interna. O externo, como o nome já diz, a empresa vai buscar fora de casa, então ela vai trazer colaboradores novos. E o misto
é aquele que acontece nas duas frentes. Você tem a divulgação, a publicação da vaga e a procura tanto interna quanto externamente. E aí você vai, a liderança, as pessoas envolvidas nesse processo de recrutamento, elas vão avaliar currículos tanto internos quanto externos. Bom, então como que acontece o recrutamento interno? Quais são as fontes de divulgação para o recrutamento interno? A gente tem as formas tradicionais, Vocês já devem ter visto essas formas, já devem ter tido contato com elas. Quadros de avisos que podem estar presentes em diversos lugares, principalmente naqueles mais movimentados dentro das organizações, das indústrias, das empresas. Comunicações internas dirigidas, muitas vezes um e-mail ou comunicações bem específicas. Consulta ao banco de talentos humanos, então muitas empresas têm um banco de talentos interno, E muitas vezes essa procura já é feita dentro desse banco, já mais direcionada. Reuniões específicas com esse intuito também e divulgação em periódicos. Muitas empresas possuem publicações internas, como pequenos jornais, revistas. Muitas vezes esses meios de comunicação circulam apenas online, No nosso mundo de hoje cada vez mais virtual. Então, essa divulgação pode ser feita por meio desses periódicos também. E as fontes de divulgação para o recrutamento externo, temos aqui as principais delas. A apresentação espontânea, na verdade, nem é uma forma de divulgação. Ela acontece quando a pessoa quer trabalhar em determinado lugar e ela vai até esse local espontaneamente, Ou ela pode usar a ferramenta online, até porque muitas empresas estão situadas apenas no universo virtual, então a pessoa pode fazer o cadastro do seu currículo no site da empresa, ou então ir fisicamente, pessoalmente, até essa empresa e levar o seu currículo, se apresentar. Aliás, fica a dica, isso, obviamente, dependendo do cargo, dependendo da empresa, se isso for possível, isso ainda conta bastante, As pessoas que muitas vezes vão até o local e se apresentam e conseguem entregar o seu currículo. A indicação de funcionários, a gente tem isso também, faz parte da cultura das empresas, algumas até fomentam a indicação, perguntam, querem que os funcionários façam indicações, até porque o funcionário ele já conhece o ambiente organizacional e ele tendencialmente vai recomendar pessoas que tenham uma cultura, que tenham um propósito parecido com o da marca. E algumas empresas não fomentam muito isso, Elas até preferem pessoas outras que não sejam primas, irmãs, irmãos dos funcionários. Consultoria, muitas empresas contratam empresas especializadas em recrutamento e essas empresas vão ser responsáveis por todo o trabalho de seleção e contratação. Redes sociais, obviamente, elas crescem cada vez mais, Então a gente tem aí o principal exemplo, que é o LinkedIn, que é uma rede social profissional de trabalho, mas também o Facebook e outras. Esse recrutamento tem acontecido bastante, até uma avaliação de perfis, Então, como as pessoas estão presentes nas redes sociais e muito das suas vidas, tanto profissionais quanto pessoais, estão expostas nesses locais, já é possível fazer um filtro, uma peneira, buscando os perfis dentro do universo virtual. A gente tem também classificados jornais e revistas que têm caído um pouco, obviamente, até pela queda de circulação desses dois meios de comunicação, mas eles ainda resistem e representam formas de divulgação. Intercâmbio com outras empresas, muitas empresas parceiras, empresas que fazem negócios juntas, elas podem ter bancos de currículos compartilhados e trocar informações a respeito de contratação de novas pessoas e para fechar contatos e convênios com escolas e universidades, obviamente, Universidades, escolas de graduação, pós-graduação, enfim, esses convênios com as empresas torna tudo mais fácil, porque as empresas elas já vão direto, eu preciso de um profissional com essa qualificação
com esse curso de graduação e elas já contratam diretamente da universidade. Obviamente não posso deixar de falar aqui do nosso canal Conecta, que é exatamente isso. Ele faz essa ponte dos nossos alunos, os alunos da Anhanguera, com diversas e inúmeras organizações do país. Certo, turma? Vamos em frente. Uma pergunta para vocês. Como identificar a melhor fonte de recrutamento e seleção de pessoal? Na gestão moderna de recursos humanos, pode-se dizer que há uma fonte predominante? Vocês acham que existe uma fonte predominante? Bom, talvez hoje, com essa presença cada vez maior nossa, de todas as pessoas no universo digital, online, as redes sociais são uma forma bem crescente e talvez dominante, mas tudo isso depende de como a empresa quer recrutar, da cultura da empresa, de que tipo de pessoa ela está buscando. Então, obviamente, a gente precisa, aquela palavrinha do início que eu frisei e destaquei bastante, o planejamento. Eu preciso planejar quem eu quero contratar. A escolha das fontes de recrutamento deve levar em consideração, então, como eu disse, o público que se quer atingir, as características que se quer encontrar no candidato, ou seja, o perfil da vaga em aberto. Então, quanto melhor o planejamento for feito, mais claro estiver o comunicado de recrutamento e as informações sobre a vaga, a tendência de que, de fato, pessoas qualificadas e que têm potencial para preencher essa vaga vai acontecer. Então, tudo vai ser facilitado com um bom planejamento, clareza e comunicação. Bom, turma, fechando então essa sessão, não podia deixar de trazer aqui uma tirinha do famoso Recruta Zero. Então, eu queria que vocês lessem, vou ficar um pouco em silêncio. Espero que vocês se lembrem, na nossa primeira aula, quando a gente se conheceu e se apresentou, a gente falou bastante, bom, não lembro agora se foi na primeira ou na segunda aula, mas estávamos conversando sobre felicidade e eu disse a vocês aquele pequeno poema do Mário Quintana, da Eterna Procura. Vou falar rapidamente, de novo. Só o desejo inquieto que não passa faz o encanto da coisa desejada, e terminamos desenhando a caça pela doida aventura da caçada. Não sei se o autor da tirinha conhece esse poema, talvez não, mas a ideia é próxima, A gente tem a palavra caçada também na tirinha. Turma, para fechar, não posso deixar de dar aqueles recadinhos da paróquia clássico que vocês já sabem bem, é só para reforçar. Pré-aula, aula e pós-aula, façam todas as partes da nossa metodologia, da nossa aula. Não se esqueçam, ou melhor, tenham sempre em mente o desafio em nota máxima, atuem bastante, façam bastante questões, não deixem de fazer o desafio em nota máxima, combinado? E a leitura do livro também. Aqui a gente tem na videoaula um resumão, os slides eu vou publicar para vocês também, mas a leitura do texto do nosso livro didático é essencial para a memorização do conteúdo. Combinado? Conto com vocês, vamos juntos, qualquer dúvida estou à disposição, vou deixar meu e-mail publicado dentro da aula e vamos nos cuidar também. Combinado? Aquele abraço, tchauzão, até a próxima.